Olá, pessoal! Hoje eu gostaria de falar com vocês sobre um livro do Freud que eu considero de uma beleza ímpar. Ele se chama Sobre a Transitoriedade e se encontra no volume 14 dessa edição da Imago, para caso vocês queiram ler em um outro momento. Eu escolhi esse texto porque a transitoriedade é algo que está presente em nossas vidas, né? Tanto na nossa vida psíquica, né? Quanto na nossa vida exterior, na nossa relação com o mundo, na relação com as pessoas, tudo está em movimento. Então eu acho que a reflexão que o Freud vai fazer sobre isso é uma reflexão interessante para a gente tirar para pensar sobre nós mesmos e sobre o que a gente se depara, né, no estar no mundo. Pois bem, esse texto o Freud escreve baseado numa reflexão que ele faz num encontro que ele teve com dois amigos, né, num passeio, no qual eles estão na natureza aberta, assim, num campo muito bonito, de uma natureza muito bela. E um de seus amigos faz uma reflexão muito pessimista, né? Olha para toda aquela beleza e diz: daqui a alguns meses vem o inverno e o inverno vai acabar com tudo isso. E aí, frente a essa reação pessimista, o Freud vai ficar pensando, né, que assim, que será que o fato das coisas serem transitórias, das coisas passarem, isso implica numa depreciação do valor dessa coisa? E ele vai dizer que não, que acha que é pelo contrário. O fato das coisas serem transitórias deveria implicar num aumento do seu valor, porque a transitoriedade é o valor da escassez no tempo, é o pouco tempo que temos com aquilo, é o que nós podemos valorizar daquilo. E ele até vai falar que há dois impulsos na nossa mente frente a essa escassez, a essa decadência, né? Um desses impulsos é mais voltado para o desalento, para a tristeza, para o pesar, que é bem parecida com essa reação que o amigo dele teve. E a outra é a rebelião, né? A negação de falar, não é isso não vai acontecer, não tem essa possibilidade. Então, assim, pensando um pouco mais sobre isso, o Freud se depara também com um outro ponto, né, envolvido na transitoriedade, né, no passar das coisas, que é a questão do luto. Então, ele vai dizer que a morte, que a finitude, né, elas desembocam num luto, que nós nos sentimos mal pela perda, não só das coisas, né, pela perda das pessoas, pela perda de objetos, pela perda de ideias, né. E também tem um outro ponto, que é o luto antecipatório, que é algo que aconteceu com um amigo dele, de olhar para o futuro, de olhar para o vir a ser daquilo, para essa passagem e sentir já um luto, né? Que é o que a gente consideraria como luto antecipatório. E isso a gente encontra também nas nossas vidas, né? Frente a diversas situações, o luto está muito presente em nós. E assim, tem alguns trechos desse livro que eu gostaria de ler com vocês, porque são trechos que vão falar dessa perda, né, dessas destruições, mas ele mobiliza algo muito importante, que é a esperança. E que eu acho que é isso que devemos nos ater, porque a gente passa pela vida nesses momentos de transitoriedade, mas a gente passa com esperança, acreditando em momentos futuros, em outras ações, e a esperança é imprescindível nas nossas vidas. Então eu gostaria de ler 2 parágrafos aqui do texto, na íntegra com vocês, para a gente poder refletir sobre essa questão da esperança, né? E como isso nos ajuda a progredir, né? A ir em frente em nossas vidas. Ele diz assim: minha palestra com o poeta ocorreu no verão antes da guerra. Um ano depois, irrompeu o conflito que lhe subtraiu o mundo de suas belezas. Não só destruiu a beleza dos campos que atravessava e as obras de arte que encontrava em seu caminho, como também destroçou o nosso orgulho pelas realizações de nossa civilização, nossa admiração por numerosos filósofos e artistas, e nossas esperanças quanto a um triunfo final sobre as divergências entre as nações e as raças. Maculou a elevada imparcialidade de nossa ciência, revelou nossos instintos em toda a sua nudez e soltou de dentro de nós os maus espíritos que julgávamos terem sido domados para sempre, por séculos de ininterrupta educação pelas mais nobres mentes.
Amesquinhou mais uma vez nosso país e tornou o resto do mundo bastante remoto. Roubou-nos do mais que amáramos e mostrou-nos quão efêmeras eram inúmeras coisas que considerávamos imutáveis. Não pôde surpreender-nos o fato de que nossa libido, assim privada de tantos de seus objetos, se tenha apegado com intensidade ainda maior ao que nos sobrou. Que o amor pela nossa pátria, nossa afeição pelos que se acham mais próximos de nós e nosso orgulho pelo que nos é comum, subitamente se tenha tornado mais vigoroso. Que é o que nós falamos, né? Dessa valorização do que pode ser transitório. E é que a gente se apega em muitas das vezes. E isso não é de ruim, né? Isso é bom. Contudo, será que aqueles outros bens que agora perdemos realmente deixaram de ter qualquer valor para nós por se revelarem tão perecíveis e tão sem resistência? Isso parece ser o caso de muito de nós, só que, na minha opinião, mais uma vez, erroneamente. Creio que aqueles que pensam assim parecem prontos a aceitar uma renúncia permanente, porque o que era precioso revelou não ser duradouro. Encontram-se simplesmente num estado de luto pelo que se perdeu. O luto, como sabemos, por mais doloroso que possa ser, chega a um fim espontâneo. Quando renunciou a tudo que foi perdido, então consumiu-se a si próprio, e nossa libido fica mais uma vez livre para substituir os objetos perdidos por novos igualmente ou ainda mais preciosos. É de esperar que isso também seja verdade em relação às perdas causadas pela presente guerra. Quando o luto tiver terminado, verificar-se-á que o alto conceito em que tínhamos as riquezas da civilização nada perdeu com a descoberta de sua fragilidade. Reconstruiremos tudo que a guerra destruiu, e talvez em terreno mais firme e de forma mais duradoura do que antes. E aqui é nessa parte onde eu digo para vocês, né, da mobilização da esperança, né? E a esperança como um gatilho para ações futuras, né? E como ele fala, ações até mesmo mais fortes em terrenos até mais firmes.